Filipão, numa outra resposta ali, tu chegou a dizer talvez a ânsia de sair dessa situação tenha atrapalhado na tomada de decisão. A derrota de hoje, por ser num jogo com volta da torcida, num jogo, a terceira chance, o Grêmio teve a terceira chance de sair da zona do rebaixamento no campeonato. A derrota hoje, ela pelo que a gente observa, de uma dose de frustração. Quando o Grêmio perdeu para o São Paulo, tinha irritação por ser no final. Quando o Grêmio perdeu alguma outra partida, foi porque foi fora de casa. Agora dentro de casa, contra um adversário direto, teve frustração. Como lidar com esse sentimento com os jogadores? Teve um confronto direto em casa, podia sair, não conseguiu sair e tem uma frustração pairando pelo ar. Como lidar com isso? Bem, nós temos que agora, amanhã, começar a trabalhar com esses jogadores, conversar com esses jogadores, conversar detalhadamente sobre situações do jogo, o que é que podemos fazer, como é que vamos fazer. Com a nossa comissão técnica, vamos examinar ângulos da nossa derrota para corrigir algumas coisas até quarta-feira e ter um jogo melhor. E se tivermos oportunidade de sair na quarta-feira com os pontos que temos, e se não, corrermos atrás até o final para conseguirmos sair dessa situação que estamos vivendo. Não se faz diferente, não tem nada que fazer diferente, não tem o que a gente inventar para que a gente possa mudar algumas coisas que acontecem durante os jogos. É trabalhar, mostrar situações, corrigir e fazer o possível para que não aconteçam outros erros como aconteceram em outros jogos e até no jogo de hoje, principalmente. Filipão, nas últimas semanas se falou muito sobre o Campas, né, e a situação dele aqui, enfim, após a chegada dele. Hoje o senhor colocou ele no intervalo e eu queria uma avaliação do rendimento e ele melhorou para receber essa chance. Ele já está próximo de estar pronto aí para uma vaga como titular no time do senhor? Ele está pronto para jogar pelo Grêmio. Ele merece as opções igualmente junto com os outros. Não tem nada de diferente. Se foi um valor a mais, valor a menos, se foi isso ou aquilo, não muda. Ele é um jogador idêntico aos outros na forma de tratamento e nas observações. Quando ele merecer a oportunidade, ele vai ter a oportunidade de entrar jogando, jogar ou entrar, ser substituído, uma série igual aos outros. Então, ele hoje, pelo momento do jogo, acredito que tenha sido razoável. Então, ele tem as observações normais, igual aos outros, e a gente vai continuar observando, e no momento que achar interessante, se para quarta eu achar interessante, se não entrar durante o jogo, uma série de detalhes assim, e ele vai continuar trabalhando conosco como tem trabalhado, com bastante vontade. Filipão, queria te perguntar sobre a formação do primeiro tempo, porque o Grêmio melhorou bastante no segundo tempo, né? O Grêmio teve chances, teve gols incríveis tirados pelo goleiro adversário, aquela bola em cima da linha, e tu iniciaste o jogo hoje com o Alisson, né, como camisa 10, um jogador muito voluntarioso, que tem até uma pegada mais de ponta mesmo, acaba fechando para o meio, talvez por isso tu use ele ali. Tu acha que o Grêmio pode mais, digamos assim, com um camisa 10 de ofício dentro do time? Pode ser mais agressivo dentro do jogo? Nós tínhamos uma opinião contra o Ceará, colocamos o Alisson e foi muito bem. As jogadas, inclusive, de gols e tudo mais, surgiram com a participação também do Alisson. Hoje nós colocamos o Alisson jogando pelo meio, saindo do meio para fazer diagonais pelos lados, pela esquerda, pela direita, com o Douglas podendo ocupar aquele setor de meio, fazendo uma série de situações que poderiam fazer o esporte ter dificuldades. Não aconteceu como aconteceu no jogo do Ceará, mas porque provavelmente uma outra jogada tivemos o erro ou não tivemos a capacidade de colocar essa bola certa
E então, quando chegou no intervalo, nós fizemos a substituição por um jogador que joga com o pé esquerdo, que é um camisa 10, que é um jogador mais de posicionamento, para ver se dava mais resultado. E vai ter oportunidades que eu poderei pensar no Alisson jogando, saindo do meio para a ponta e fazendo aquelas triangulações que nós queremos, ou senão na sua posição original, que é a posição dele como ponta. Então, o erro não foi o Alisson, o erro não foi o erro, os erros aconteceram no conjunto, na equipe, de todos nós. Temos que rever algumas coisas e, juntamente, eu com os jogadores, vou conversar, vamos tentar montar uma situação nova ou diferente, ou com alguns cuidados a mais no jogo com o Cuiabá, para que a gente cometa menos erros e tenha mais oportunidades. Filipão, até sobre esses cuidados a mais para o jogo contra o Cuiabá, isso daqui a pouco pode representar, apesar de não ter o Vidiaçante, que vai estar, né, na serviço da seleção paraguaia, pode representar daqui a pouco na volta de 3 volantes, um pouco mais aí, 3 jogadores de mais marcação no meio campo? Pode e não pode. Ainda não vimos detalhadamente uma situação que vamos fazer contra o Cuiabá, mas em princípio não. Nós vamos ter 2 jogadores de marcação pelo meio e um jogador mais liberado. Em princípio a ideia é essa, mas a gente vai ter que observar também o que é que está acontecendo com as lesões que nós temos, que cartões e uma série de detalhes, para ver quais as mudanças que a gente pode fazer. Tá, tem mais um aqui. Pois é, Filipão, boa noite. Eu ia até nessa linha, porque você falou muito aqui da produção ofensiva do Grêmio, mas a verdade é que o Grêmio voltou a sofrer gols, né? 3 contra o Atlético, hoje mais 2, não sofreu no Maracanã, mas tinha sofrido 2 na Copa do Brasil. Eu ia até te perguntar sobre isso. Faz você começar a repensar, se não peças, um posicionamento diferente, porque eu não sei se você concorda comigo, mas me pareceu que o Sport hoje tinha um espaço muito grande na intermediária do Grêmio, próximo à grande área do Grêmio. Te faz repensar um posicionamento naquele setor? É algo que está te preocupando, esse posicionamento defensivo? Não, no primeiro tempo eles tiveram uma bola que chutaram de falta. E aquela falta já deu uma demonstração de como nós poderíamos ter que correr em direção ao nosso goleiro para um rebote de bola, que não fizemos no gol do Sport. Depois, quando o jogo estava 1-0, 2-0, nós cedemos, sim, muito da intermediária, muita coisa ali, porque tínhamos que tentar fazer o nosso gol, tentar o empate, tentar alguma coisa a mais. E aí se cedeu um pouco mais o setor de meio, e principalmente da intermediária, em algumas bolas da intermediária para frente para eles, correu-se o risco, porque a gente tentou aprofundar os 2 laterais e deixar no mano a mano os zagueiros, e correu-se o risco porque a situação pedia que se fizesse isso. Agora, num jogo normal, a gente não vai cometer esse erro de jeito nenhum, ou não vai se expor dessa forma. Tá aí, gurizada.